A produção do filme Cafundó continua o difícil trabalho de captação de recursos para completar a previsão de custo. Ao mesmo tempo, enfrenta a resistência de integrantes da Comissão Municipal de Cultura e também de vereadores de Sorocaba que questionam a legitimidade da inscrição do projeto de lei municipal de incentivo à cultura. Um dia especial para estes 3 garotos de Sorocaba. Eles foram aprovados no teste para o elenco do filme Cafundó e tem muito ensaio pela frente. Como não havia percebido isso antes? Espera! Helena! Helena! Os jovens atores vão ajudar a mostrar no cinema uma ficção que passa pela história de Sorocaba. Foi aqui que viveu boa parte da vida o líder religioso João de Camargo. O filme sobre a vida dele foi orçado em R$5.300.000. Os recursos estão sendo levantados junto ao poder público em vários estados e a empresas privadas, através de leis de incentivo à cultura. Os produtores também buscaram apoio financeiro do poder público de Sorocaba. O projeto do filme Cafundó foi inscrito na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que distribui R$400 mil a produções culturais de importância para o município. Depois de rejeitar o primeiro pedido, a comissão que avalia os projetos acabou aprovando no final do ano passado uma verba de R$200 mil para a produção do filme. A aprovação do dinheiro foi questionada por membros da comissão que votaram contra o projeto e por esta vereadora. Tânia Bacelli vê indícios de irregularidade em 2 pontos. Embora ele tenha sido registrado no nome de um sorocabano, o projeto do filme está sendo tocado de fato por uma produtora de Curitiba e pela produtora de Paulo Betti, que fica no Rio de Janeiro. Nós entendemos que isso é um problema muito sério, porque vai distorcer o espírito da lei, que é para ser utilizada aqui em recursos da cidade para produções culturais na cidade. Se essa prática se confirmar e se manter, se cristalizar, qualquer outra cidade vai poder nomear alguém legalmente para captar recursos aqui em Sorocaba. A vereadora argumenta também que a verba concedida não viabiliza o filme, o que estaria ferindo os princípios da lei. A lei se dispõe, e que são recursos parcos, né, a viabilizar obras de porte pequeno, não é? Aqui da cidade. Ora, R$200 mil significa nada perto do orçamento de R$5.300.000, que é o preço a ser para viabilizar o projeto. Isso significa que, novamente, a lei, no seu objetivo original, está sendo deturpada, distorcida. O diretor que veio a Sorocaba selecionar atores para o filme defendeu a legalidade do projeto. Eu sou de Sorocaba, né? Fui criado aqui, vivi grande parte da minha vida aqui, tenho aqui esse Instituto Cultural em Sorocaba, pago IPTU há mais de 40 anos aqui em Sorocaba, nesse instituto. Então eu me considero Sorocaba, gente, por favor, né? Legalmente eu já me considero de Sorocaba, né? Ou então vamos tapar o sol com a peneira, não é? Ele estava acompanhado do jornalista Pedro Curbacier, que assina o pedido de verba para a lei municipal. O Pedro é meu sócio aqui no Instituto, é sócio do empreendimento, tem um contrato de coprodução com a minha empresa, junto com a empresa de Curitiba, são 3 empresas, e mais a Gulani Filmes de São Paulo, são 4 empresas que são coprodutoras do filme. Estou ajudando da melhor maneira que eu posso, como sorocabano, e querendo ver que a cultura, de modo geral, de Sorocaba, a história de Sorocaba, vá para as grandes telas do cinema do Brasil e, quiçá, do mundo. O ator ressalta que o valor obtido com a lei garante uma semana de filmagens e, nos últimos anos, estava sendo devolvido aos cofres da prefeitura por falta de projetos em condições de serem aprovados. O filme precisa do dinheiro da lei. O filme precisa, porque o orçamento, todo mundo tem acompanhado as dificuldades que eu tenho tido para a captação de recursos. É difícil montar o orçamento completo de um filme. Os recursos vêm de outro lugar, mas também de Sorocaba. É legítimo que os recursos venham também de Sorocaba. Por quê? Primeiro, na lei, geralmente, nas últimas 5 edições da lei, não se usou a totalidade dos recursos. Portanto, o dinheiro que está vindo para o filme Cafundó voltaria para os cofres públicos, mas também não seria aplicado entre os produtores locais. Então, nós não estamos tirando dinheiro dos produtores sorocabanos. Estamos pegando uma verba que, geralmente, nas últimas 5 edições da lei, tem sido devolvida para o município. Eu acho que Sorocaba e a Link
a Prefeitura de Sorocaba, o prefeito Renato Amar e os habitantes da cidade de Sorocaba, os políticos e todos mais, vão se sentir orgulhosos quando virem na tela o nome da LINC, da Lei de Incentivo à Cultura do município de Sorocaba. Seria muito estranho que esse filme fosse feito e não fosse assim. Bem, sobre essa polêmica, o Tem Notícias amplia agora a discussão ao vivo com o repórter Renato Biasi. Ele está ao lado de integrantes do Conselho Municipal de Cultura e também produtores culturais de Sorocaba. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo. Pois é, o presidente da comissão que avalia os projetos para a Lei de Incentivo à Cultura, ele conversou agora há pouco com a nossa produção e não falou especificamente sobre a polêmica que cerca o projeto do filme Cafundó, mas fez questão de passar alguns dados sobre a LINC, ressaltando a importância dessa lei para uma área normalmente desprezada pelo poder público e que aqui em Sorocaba tem uma verba garantida. Segundo ele, a LINC foi criada em 1999, há 4 anos. Desde então aprovou 171 projetos culturais envolvendo aqui a história e a cultura de Sorocaba e distribuiu R$1.600.000 em verba para esses produtores. E eu estou aqui ao meu lado com 2 membros da comissão, um deles votou a favor do projeto de verba para o filme Cafundó e o outro contra. O senhor Sérgio Aranha, que é engenheiro, defensor da preservação do patrimônio histórico, é membro da comissão, votou a favor. E o senhor Sérgio Coelho, que é historiador e jornalista, teve 2 projetos aprovados pela LINC, já um deles os espanhóis, o outro o espantalho, e agora faz parte da comissão. Vou começar com o seu Sérgio Coelho. Seu Sérgio, o senhor acompanhou a reportagem e tem observações a fazer e explicitar a sua posição. Exatamente. Eu votei contra a destinação de recursos para o projeto Cafundó por entender que ele não atendia aos requisitos da lei. Isso é uma postura pessoal, um voto meu. Não sou contra o projeto, eu acho que é muito interessante que Sorocaba e a região tenham um filme desse que o BTC propõe a realizar. Ele vai projetar, vai promover, vai resgatar alguns valores históricos e culturais da nossa região. Então, nada contra o projeto, sou até fã do projeto e do próprio ator Paulo Betti. Acontece que o processo de solicitação de recursos feito por eles não atende a alguns requisitos da lei. Isso é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista da comissão inteira. Então, como eu penso que o projeto não se adequava à lei, os outros membros, a maioria, achou que se adequava. O que chamou a atenção para o senhor, um ponto que fez com que o senhor votasse contra? Não, exatamente, eu acho que a pessoa que solicita os recursos, ele se coloca no processo como arrecadador de fundos para uma obra cultural. Eu acho que isso não é atividade cultural. E a lei se propõe a realizar, a promover, a financiar atividades culturais. Agora, o BET realmente já tem uma entidade na cidade. O BET é uma pessoa que viveu, eu acompanhei a carreira dele, o início da carreira dele, mas acontece que existe uma lei em que dá alguns elementos, algumas restrições e que deve ser respeitada. Agora, isso no meu ponto de vista. Agora, acredito também, por outro lado, que a LINC é formada por representantes de todas as instituições culturais, ela é soberana. Agora, o senhor acredita que o poder público municipal deveria, sim, financiar uma parte do filme? Ah, sim, eu acho que ele merece uma ajuda da prefeitura, mas o canal não seria a LINC, apenas isso. Ele merece, sim, deve ser dado apoio e ajuda a ele, mas eu acho que a LINC não é o canal correto. Tá certo. Muito bem, o fato é que o projeto foi aprovado pela LINC, daqui a pouco a gente volta com a posição do senhor Sérgio Aranha, que votou com a maioria e ajudou a aprovar esse projeto, porque a gente vai falar mais sobre o assunto. Marcelo. Tá certo, Renato. E a gente continua falando aqui sobre o filme Cafundó. O ator escolhido para viver João de Camargo na tela do cinema visitou Sorocaba neste fim de semana. Lázaro Ramos aproveitou o domingo para conhecer a igreja de Nhô João. Junto aos objetos que marcaram a vida do líder espiritual, ele buscou inspiração para fazer o filme. O ator que participou de Madame Satã e Carandiru estudava há 3 meses seu próximo personagem, mas nada como uma visita ao local onde ele fez história. É muito diferente a literatura de você ver e você sentir exatamente o que acontece. Aqui eu tive informações que eram cruciais, que se eu não estivesse aqui, talvez eu fosse fazer o filme de uma outra forma. Então você vê a igreja, vê os santos todos que tinham aí, você primeiro vê o tamanho do que ele representa,
né? E segundo, que você entende mais a cabeça dessa pessoa que se reinventou, digamos assim, que descobriu a alternativa dele de trabalhar com a iluminação dele naquela época. A primeira parada no Riacho da Água Vermelha. Em seguida, um encontro com seu Nelson, discípulo de João de Camargo, que dá conselhos e comanda as orações. Ele veio conhecer, de bênção aqui da igreja, e veio conhecer o senhor também. Vamos lá. Vamos lá. Tudo de bom. Prazer é meu. Em meio ao movimento de fiéis na igreja, o ator olhou sem pressa as estátuas, imagens, fotos, tudo o que diz respeito ao passado do líder religioso. Parou um instante, fez um pedido. Depois visitou a Sala do Bom Conselho e anotou uma frase de Nhô João. Por fim, uma visita ao quarto de João de Camargo, onde continuam preservados a cama, o guarda-roupa, as roupas. Ele chegou a usar essa bengala? Bom, claro. O visual só isso aí. E o ator ainda foi levado a uma sala reservada onde seu Nelson dá os conselhos e mantém objetos da época de João de Camargo. A necessidade de mergulhar no universo do personagem se justifica. Lázaro vai viver Nhô João em fases diferentes da vida dele. Antes até de trabalhar a idade, respeitar esse personagem, construir ele com muito respeito. Acho que isso, independente de fazer ele velho ou jovem, é o mais importante. Visualmente, você achou que ficou interessante? Ficou parecido? Ficou parecido, eu fiquei achando. O baiano pacato que visitou a igreja nem de longe se parece com este homem da foto. É o resultado do primeiro teste de maquiagem feito pelo ator na pele de João de Camargo. O diretor Paulo Betti considera Lázaro perfeito para o papel como protagonista de Cafundó. O Lázaro é um presente para o filme, pronto assim para fazer o João de Camargo, com o tipo perfeito para fazer o papel na sua maior extensão, né? O Lázaro consegue fazer ele bem novo, consegue fazer ele mais velho. O Lázaro é um ator muito preparado, um ator que tem experiência diante da câmera há muito tempo. Parece com o Nhô João, né? Assim, tem um tipo parecido com o Nhô João. Acho que o Lázaro é mais um dos milagres que assim caiu do céu, né? Para o filme. Paulo Betti disse ainda que as filmagens de Cafundó começam mês que vem no Paraná e devem durar 3 meses. Dia 3 de junho começam as filmagens e daí por 8 semanas estaremos fazendo filmes consecutivas e diretas. Pois é, nós voltamos aqui a conversar com membros da comissão que ajudaram a aprovar o projeto do filme Cafundó, aqui uma verba de R$200 mil. Vamos conversar com o senhor Sérgio Aranha, que votou a favor da concessão da verba. Senhor Sérgio, os argumentos dos membros que votaram contra, como é que o senhor argumenta a favor? Eu votei a favor e até sinto-me honrado em votar a favor, na minha opinião, este filme vai representar uma divulgação muito grande de Sorocaba, da sua cultura, e explicar à população que a Link tem um processo de análise muito severo e que esse processo do filme Cafundó passou por todos e foi aprovado por advogados, até passou pela comissão de cinema e foi aprovado por todos, indo finalmente ao plenário. No plenário, eu achei interessantíssimo a participação de Sorocaba no financiamento do filme. Quanto a argumentos, por exemplo, de que a verba não cobre totalmente o filme, isso é usual na Link. A Link não banca 100% de todos os projetos, ela banca realmente parte de todos, né? E a Link é uma lei nova. Sorocaba foi a primeira cidade do Brasil a instituir uma lei de incentivo à cultura com dinheiro da prefeitura. Então a Link está começando um caminho muito importante, divulgando artistas, a cultura sorocabana por o Brasil. E o maior meio de comunicação que nós temos após a televisão é o cinema. Então a nossa história, a nossa cultura vai correr o Brasil, talvez o mundo, e isso é muito importante para nós. Ok, uma pergunta agora do Marcelo do estúdio. Renato, na verdade uma pergunta para os dois integrantes aí, para os Sérgios, né? Eu gostaria de saber o que pode acontecer agora. Está aprovado pela comissão, mas como tem a intervenção aí da vereadora Tânia Bacelli, pode ainda ser brecado esse processo aí, não? Eu gostaria de responder que a Link é soberana. Nós somos 16 membros, foi votado por maioria e eu acho que não volta atrás, não. Nós vamos para frente, vamos para um próximo edital, procurar novos projetos para financiar. Pois é, Marcelo, só lembrando que a vereadora Tânia Bacelli entrou com uma representação junto ao Ministério Público e essa medida vai ser analisada ainda pelo promotor e ainda não se sabe que destino terá essa representação que a vereadora entrou, né?
Agora, conversando com o senhor Sérgio Coelho, o senhor teve também 2 projetos aprovados na Link e esses projetos não foram contemplados no seu todo, né? Exatamente. Normalmente, os projetos, eles são parcialmente financiados pela Link. Não há nenhum, pode até ocorrer de uma integralização, mas a maioria, você faz a parte de pesquisa, por exemplo, corre toda por conta do autor. Então, não é verdade que a Link só patrocina projetos integrais. Ele patrocina partes de projeto também. Ok, mais uma pergunta do Marcelo. Seu Sérgio, na entrevista, o Paulo Betti disse lá que em alguns anos, em algumas edições, o dinheiro acabou voltando para o cofre do município porque faltaram aí projetos. O senhor concorda com isso? Na verdade, está faltando produção cultural em Sorocaba para se candidatar aí à Link? Eu concordo em parte com a afirmação do Betti. Por exemplo, por que nós fizemos este ano o projeto no comecinho do exercício? Exatamente para que houvesse tempo para um segundo edital no mesmo ano. Como já aconteceu, acho que no ano 2000 foram feitos 2 editais. O primeiro não distribuiu toda a verba e o segundo distribuiu o restante. Então, para vocês terem uma ideia, isso faz parte do rigor, da seriedade com que a Link aprecia os projetos que são encaminhados lá. Não é porque o projeto deu entrada e nós temos dinheiro que nós vamos votar em tudo. Então, o dinheiro sobra porque, às vezes, os projetos não agradam aos diversos membros da comissão. Então, no caso de hoje, deste ano, caso sobrasse verba, ela voltaria para um segundo edital no segundo semestre para distribuição dos demais recursos. Ok. Muito obrigado. Pois é, Marcelo, é uma discussão boa, principalmente porque se refere à cultura, que é uma área que está sendo bastante valorizada no nosso município em função da verba que está sendo destinada a essa área, né, Marcelo? É verdade, Renato, obrigado pela sua participação e obrigado também à presença aí dos 2 integrantes da Comissão Municipal. E para perto, lentes multifocais mais armação Petenati